Depois que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, o pouquinho que nós temos é o suficiente. Nós precisamos começar imediatamente a fazer aquilo que Deus, o nosso Pai, nos mandou fazer. Quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, nós precisamos aplicar essa palavra. Nossa temática de hoje: do Deus Criador dos céus e da terra, para aqueles que vão criar alguma coisa na face da terra, seguindo a visão que o Senhor tem concedido a eles. O texto que eu quero usar aqui está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 a seguir, que diz: E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda outro vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Nós sabemos que estamos vivendo dias de intenso consumismo. E a ideia do nosso Deus é que nós sigamos o seu exemplo. A Bíblia diz que Deus criou a terra, o mar e tudo o que nele há. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz também que o desejo de Deus é que os seus filhos prosperem, é que os seus filhos avancem, é que os seus filhos subam de degrau, é que os seus filhos não fiquem estagnados, não fiquem prostrados e nem muito menos procrastinem. Mas como criar alguma coisa se nós passamos a vida inteira somente consumindo e se consumindo, somente gastando e também se desgastando? Vamos observar aqui como essa mulher fez para sair de uma situação de endividamento para uma situação de intensa prosperidade. A palavra de Deus nos diz que uma certa mulher, das mulheres que pertenciam aos filhos dos profetas, ela veio a perder o seu marido. O seu marido faleceu. E além de falecer, deixou ela com 2 filhos e com uma gigantesca dívida, uma dívida impossível de ser paga pelas suas próprias mãos. E nós aprendemos com esta mulher que quando nós queremos mudar de vida, quando nós queremos mudar de situação, quando nós queremos sair da servidão para servir a outros, quando nós queremos sair da escravidão para abençoar a outros, nós precisamos primeiramente buscar a Deus, buscar uma palavra de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos buscar o Senhor como nunca nós busquemos. E é nessas horas que nós teremos que nos sacrificar. É nessa hora que nós teremos que fazer coisas das quais jamais nós fizemos. A Bíblia diz que esta mulher vai até o profeta Eliseu, relata a sua situação, expõe a sua condição real para ele, e o homem de Deus dá a ela uma palavra. Mas antes do homem de Deus dar a ela aquela palavra, o homem de Deus diz para ela: mulher, o que é que você tem na sua casa? E aquela mulher diz: a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho só de azeite. Aqui aquela mulher, ela disse para o profeta Eliseu: a única coisa que eu tenho é o desejo de mudar de vida, é o desejo de uma vida transformada. Agora, materialmente falando, a única coisa que eu tenho para começar a mudança de vida é o punhadinho, é o pouquinho de azeite que eu tenho lá em casa. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho a minha confiança em Deus. Eu só tenho a minha esperança que o Deus Todo-Poderoso pode mudar a minha história, pode mudar a minha situação, pode me tirar da escravidão e me colocar como uma abençoadora na face da terra. E a única coisa que eu tenho materialmente, a única coisa que eu tenho
é este punhadinho de azeite. Esse é o primeiro passo. Primeiramente, o primeiro passo para nós deixarmos de consumir e nos consumir, deixarmos de gastar o tempo todo e nos desgastarmos enquanto gastamos, é primeiramente buscarmos a Deus, buscarmos uma palavra de Deus, buscarmos uma direção de Deus. Segunda coisa, começar com aquele pouquinho, com aquele punhadinho que nós temos. A Bíblia diz que Eliseu diz para ela, já que você tem o desejo, já que você buscou uma direção de Deus, já que você expôs a sua real condição a Deus, já que você diz que a única coisa que você tem é um punhadinho de azeite, é um pouquinho de azeite, pega esse punhadinho de azeite e volta lá para sua casa. Vai a todos os teus vizinhos, vai a todos os teus conhecidos, peça a eles que te emprestem muitos e muitos vasos vazios, não pega nada cheio de ninguém, porque você vai começar com aquilo que você tem. Vai atrás das pessoas que você conhece, vai atrás dos contatos que você tem, peça a eles que te emprestem vasos, peça a eles que te emprestem vasilhas, todas elas têm que ser vazias. Pega o máximo que você puder, depois você vai para a sua casa, lá para o lugar onde está você e os teus filhos, tranquem a porta e peguem este punhadinho de azeite que vocês têm e comecem a encher os vasos. E a Bíblia diz que Deus operou um grande milagre na vida daquela mulher. A Bíblia diz que todos os vasos vazios foram cheios. Não havia mais nenhum vaso para que ela pudesse encher. Aí a Bíblia diz que então o azeite parou de fluir, o azeite parou de verter. O que esta mulher fez? A Bíblia diz que ela vai de novo até o homem de Deus. Ela chega para o homem de Deus e diz, olha, eu fiz conforme a palavra que Deus me liberou. Porque é impossível você buscar a Deus, é impossível você buscar um conselho de Deus, quando você deseja mudar de vida e Deus te negar uma palavra. Ela buscou a Deus e Deus deu uma palavra para ela. Agora ela aplicou a palavra, ela obedeceu a palavra de Deus. Não adianta nada você ter uma palavra profética. Não adianta nada você ter uma palavra rema. Não adianta nada você ter uma palavra direta do próprio Deus ou entregue por um servo ou por uma serva de Deus, se você não aplicar isso na sua vida. Não adianta nada você querer mudar de vida, mas você olhar e dizer, mas o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho é minúsculo, não dá para começar. Dá para começar sim. Depois que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, o pouquinho que nós temos é o suficiente. O impossível torna-se tornar possível quando nós agimos segundo a palavra de Deus. Agora ela vai ao homem de Deus relatar que Deus havia feito um milagre, que Deus havia concedido o que ela mais desejava. Agora ela precisa de uma outra palavra de Deus. Nunca cesse de buscar o conselho de Deus. Conforme Deus vai mudando a sua vida, conforme Deus vai operando milagres na sua vida, aí que você precisa buscar o conselho de Deus. Aí que você precisa buscar uma nova revelação de Deus, uma nova orientação de Deus, para que você continue prosperando, para que você continue subindo de degrau. Aquela mulher obteve uma palavra para começar, agora ela vai atrás de uma palavra para poder continuar. E o homem de Deus diz a ela, agora que você tem não só um punhado de azeite, agora que você tem muitos e muitos vasos de azeite, eu vou te dar um conselho. Primeiramente, pega uma parte desse azeite, paga tudo quanto você deve. Liberte-se das dívidas, porque as dívidas, elas nos geram escravidão. A dívida nos coloca em escravidão. Ele diz para ela, primeiramente, paga suas dívidas. E depois, você e os seus filhos irão viver do resto. Aqui está o segredo. O profeta Eliseu disse a ela, pega aquilo que Deus te deu. Paga todas as tuas dívidas. Fique livre. Fique completamente liberta. E agora, o que sobrar, você e os seus filhos irão viver do resto. Observe a palavra que o homem de Deus deu para ela. Foi uma palavra rema, foi uma revelação de Deus. Ele não disse para ela, já que você passou tanta necessidade, já que você passou tanta dificuldade, pega o restinho do azeite que sobrou e tire umas férias. Viva os melhores dias da sua vida. Realize todos os desejos do seu coração. Cumpra todas as tuas vontades. Não, ele diz para aquela mulher, paga suas dívidas e depois, o que sobrar, você e os seus filhos irão viver do que sobrar. Ele não disse para ela sobreviver do resto, mas ele disse para ela viver, ela e os seus filhos, com o restante que sobrou. E certamente aquela mulher, ela foi pegar aquele resto de azeite, foi pegar aquela palavra, foi criar alguma coisa, foi inventar alguma coisa, foi começar alguma coisa.
Quem sabe ela se tornou uma vendedora de azeite. Quem sabe ela se tornou uma distribuidora de azeite, porque agora ela teria o melhor azeite. Agora ela teria o melhor produto, a melhor qualidade. Era só obedecer à palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, nós precisamos aplicar essa palavra. Quando nós temos esta palavra de Deus, nós precisamos começar imediatamente a fazer aquilo que Deus, o nosso Pai, nos mandou fazer. Num tempo em que o povo está depressivo, consumindo 24 horas por dia, quantos e quantos estão sofrendo com a famigerada depressão do consumismo? Um vazio tão grande dentro deles, um desespero tão grande dentro deles, que aquilo que vem às suas mãos, eles vão imediatamente gastar, consumir, e não param para desejar criar alguma coisa, desejar mudar de vida. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, e o nosso Deus quer que você comece também a criar alguma coisa. O nosso Deus quer mudar a sua situação, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Comece hoje mesmo, buscando uma palavra de Deus, buscando uma revelação de Deus. Assim que Deus liberar essa palavra sobre a sua vida, pegue esse pouquinho que você tem, pegue esse punhadinho que você tem, e comece imediatamente a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Siga a visão que Deus te deu. Siga o propósito que Deus colocou no seu coração. E pode ter certeza, você não vai mais sobreviver. Você vai viver uma vida abundante. Você vai viver uma vida de qualidade. Você vai viver uma vida abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Receba ela neste dia. Aplica ela na tua vida o mais rápido possível. Porque se você deseja mudança de vida, o nosso Deus deseja mudar a sua vida, começando hoje mesmo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.